enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Ó Pai de amor, Pai de toda graça, de toda bondade, Pai que nos sustenta em tuas mãos e nos trouxe aqui mais uma vez. Nós queremos declarar que não temos nenhum bem além de ti, Senhor. Tudo aqui é efêmero e passageiro. E por mais que nós cuidemos do nosso corpo, nós sabemos que ele é pó e ao pó voltará, Senhor. E o nosso maior bem, Senhor, nós sabemos que também temos os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos parentes. Mas nada se compara a ti, Senhor. Tu és o maior desejo do nosso ser, Senhor. Nós te amamos bem mais que tudo que existe nessa terra, Senhor. Tu és a nossa maior riqueza, Senhor, o nosso tesouro. E nós queremos declarar o nosso amor mais uma vez a Ti, Senhor. E que, Senhor, o Senhor receba a declaração do nosso amor, a declaração com louvor, e que isso te sirva de adoração, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é cercado de adoração dos anjos, querubins, serafins, aos milhares e milhões, Senhor. Nós sabemos que Tu criaste todas as coisas para o louvor da Tua glória. O sol, as estrelas, os mares, tudo que se move, Senhor, e tudo que tem fôlego, louva o nome do Senhor. E quem somos nós, Senhor? Um ser tão pequeno, tão vil, tão insignificante, e apesar da nossa pequenez, apesar da nossa limitação, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, o Senhor olha para nós com um olhar de amor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor faz de nós, Senhor, verdadeiramente aquilo que lhe agrada, Senhor, porque Tu és grande, Senhor, e nós somos tão pequenos. E apesar da nossa pequenez, Senhor, receba então o louvor de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bem-vindo a esse lugar, meu querido irmão, minha querida irmã. Você veio aqui porque eu estou certo de que o Espírito Santo te trouxe até aqui para louvá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Que você se sinta muito bem na presença do Senhor e que não seja mais um culto, claro que vai ser mais um culto no sentido de que um novo culto, mas que não seja mais aquilo rotineiro, mas que o Senhor realmente marque o teu coração mais uma vez com tudo aquilo que for ministrado aqui, desde o louvor, da oração, dos testemunhos, até mesmo da palavra do Senhor. Que você seja marcado pelo Senhor. Nós vamos cantar um hino de número 8, que é o Cristo, o fiel amigo. Uma vez eu vi uma expressão que não tinha um cunho de uma pessoa assim tão cristã, mas ele disse que Cristo
é o amigo que não deixa o amigo no meio do caminho. Ele vai até o fim, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: quando eu estava bem nos meus negócios, eu tinha muitos amigos, iam na minha casa, comiam o meu churrasco, mas depois que minha empresa quebrou, aí parece que os meus amigos sumiram. Eu não sei se eu considero que a pessoa estava certa, se aqueles eram verdadeiros amigos. Mas o Senhor Jesus, Ele, embora vendo os seus discípulos tão fracos, Ele disse assim: eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo de vocês de amigo, porque tudo que Ele recebeu do Pai, Ele deixou os amigos dele conhecerem. Eu acredito que um amigo é aquele que conhece o amigo no coração do amigo. E se tem alguém que conhece o teu coração, que você pode se abrir com ele, é Jesus. Ele é o teu fiel amigo, que você pode louvar o seu nome. Então vamos cantar? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoar anela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia,
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Amém, aleluia. Há uma estrofe nessa canção que nós acabamos de entoar, que ela é pouco pensada, penso eu assim, né? Que é a estrofe terceira depois do coro, que diz: Deus em seu Filho se há comprazido. Quando você usar essa expressão para uma pessoa, eu me comprazo de você, está dizendo assim: eu tenho um grande prazer em estar com você, de desfrutar a tua amizade. A Bíblia diz que o Pai, ele se compraziu, ele teve tanto prazer no seu Filho, que chegou a declarar: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, o que é interessante é que a estrofe diz assim, que ele, o Pai, se compraziu no Filho, nele só, mas ele, o Filho, também se comprazeu de nós. Ou seja, ele teve um prazer tão grande de dar tudo aquilo que o Pai lhe havia dado. E o que diz aqui? Que diz que a sua glória me há repartido. Na oração intercessória do Senhor Jesus, do capítulo 17 de João, ele disse assim: Pai, a glória que tu me deste, eu vou dar a eles. Eu acho tão interessante isso, porque às vezes nós não paramos para pensar na glória que o Filho tem. A Bíblia diz que ele foi glorificado. E ele disse que não ficaria com essa glória. Uma das maiores glórias, irmãos, eu diria assim, e posso seguramente dizer, é de nós sermos participante dele. Ele deu, como se não bastasse um símbolo, né? Claro, ele deu sangue, mas ele deixou uma das coisas que ele deixou aqui, ele deixou o pão e o vinho. Participar dele. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Comer da sua carne e beber do seu sangue. A vitória que Jesus tem é nossa vitória. Tudo que ele tem é nosso, meus queridos. Há uma outra canção que nós vamos cantar agora, que é a canção de número 400 do nosso cântico, que eu também acredito que tem uma poesia tanto quanto essa do hino 8, que fala dessa participação. E é uma expressão que Paulo usou muito, né? E até por sinal, as pessoas só pensam nesse versículo quando está discipulando alguém, que é 5,17 de 2 Coríntios, né?
que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Em Jesus você está vivendo cada dia. Não é só lá no dia que você se converteu, que sentiu aquela alegria é para durar toda a vida. Esse gozo, essa satisfação. E em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus eu tenho essa harmonia, em Jesus eu desfruto a paz de Deus. É isso, queridos. Nós somos riquíssimos. Então vamos cantar. Vamos lá, ficou altinho. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia! Que alegria! Irmão Reginaldo, venha proceder uma leitura bíblica na palavra do Senhor e orar por aqueles que se manifestarem com necessidade. Inclusive, irmãos, eu fiquei uma tarde com o pastor Pedro e a irmã Teresa. A irmã Teresa quebrou o pé e ela já estava com uma dificuldade, né? Pastor Pedro Franchetti, ele já estava... Pode subir, querido. Assim. Ela já estava com dificuldade de andar, já andava com andador, e agora ela está na cama. E ela falou para mim: estou com tanta saudade de ir na igreja. Diga para os irmãos que eu estou com saudade deles. Eu falei: olha, eu vou dizer do jeito que a senhora está falando. Então diga também que eles não esqueçam de orar por mim. Vamos orar pela irmã Teresa, foi pedido dela, tá bom? Aqui também há o pedido da irmã Eudes, que pede por Thelma, uma questão de saúde. Vamos orar também pela Thelma e pela irmã Teresa. Bom, Reginaldo. Paz do Senhor, amados. Vamos realizar uma leitura em Salmos de número 103. Salmos 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades,
quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Porquanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém. O pastor já citou, temos aqui o pedido de oração. Vamos estar orando pela irmã Eudes. Vamos orar também a todos que necessitam de oração. Assim, pela Thelma. A irmã Eudes pede pela Thelma. Amém. Vamos orar por ela em nome do Senhor Jesus. E se você tem alguma enfermidade, doença, creia que o Senhor pode te curar. Simplesmente tenha fé, amém? Soberano Deus, Deus do impossível dos homens, em teu nome aqui estamos reunidos neste momento, rendo graças a ti por esta palavra, ó Pai, rendo graças a ti por este salmo, rendo graças a ti pela vida do pastor, de cada irmão que aqui está neste momento, e em nome de Jesus Cristo eu peço, ó Pai, e rogo que o Senhor estenda as tuas mãos para curar. Assim eu rogo pela vida, Senhor, pela saúde da irmã Thelma. Senhor, tu conheces a enfermidade, a dor. Agora em nome de Jesus Cristo nós pedimos a cura, nós pedimos a saúde, pedimos, Senhor, restabelecimento, Senhor, da sua virtude, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu rogo pela vida de cada irmão, aquele que tem uma enfermidade, uma doença, uma dor, que o Senhor arranca agora para a tua honra e a tua glória, pois sabemos que o homem em si nada é, nada tem, somos como pó, Senhor, mas cremos nas tuas mãos, no teu amor, no teu milagre. Espírito Santo, convença cada coração, convença cada alma, convença cada entendimento, Santo Espírito, neste momento. Assim, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedimos a tua bênção, pedimos a cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço que o irmão Reginaldo fique aqui para tirar as ofertas. Já vou pedir à irmã Laura, que cante. Nós já vamos recolher as ofertas, queridos, nesse momento. E nós lembramos, queridos, como acabei de falar aqui quando estávamos cantando, que existem determinadas palavras na Escritura, particularmente eu gosto muito de grifar. Houve um tempo que eu comecei a grifar tudo que dizia que Deus nos deu. O verbo dar. Como o verbo dar aparece no Evangelho de João? Como aparece? Que o Senhor, obviamente todos conhecem, amou o mundo, de tal maneira que deu. Se tem uma coisa, irmãos, que nós percebemos, uma vez eu estava com minha filha, e nós estávamos fazendo alguns exames, a Célia estava... Pode sentar aí, filho, viu? Espera um pouquinho. A Célia, ela estava prestes a fazer uma cirurgia que trouxe uma preocupação, porque, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu não quero ficar viúvo nunca na minha vida. Meu Deus do céu!
Vocês podem dar risada. Mas eu acho muito complicado casar, sabe? Eu acho, não sei, todo mundo, né? Eu acho muito complicado você ter uma relação com uma pessoa, desenvolver e tal, e aquilo caminhar junto. E depois que você caminha um tanto de ano como eu caminhei, que já ia fazer 24 anos, 24 não, 23 anos que eu estava casado com a Célia. Aparece um tumor na cabeça dela. Irmãos, Pedro, que aflição, que aflição. Olha, eu nunca orei tanto na minha vida. Mas eu ficava pensando, Senhor, eu tenho uma cumplicidade muito grande com essa mulher. 3 filhas, uma história. A gente começou junto, ministério. Por sinal, é aquele negócio, um incentiva o outro. Eu, honestamente, muitas vezes pensei assim, poxa, mas a Célia vinha, pegava eu assim, meu bem, presta atenção, você tem um chamado. Aí ela ficava falando aquele negócio, eu ficava, meu Deus, é mesmo, né? E foi aonde a gente foi se firmando no ministério. Então, eu devo muito o meu ministério a Deus, obviamente, totalmente, mas a minha esposa. Aí nós estávamos no carro, né? E minha filha questionou. Falei, como é que a gente sabe que Deus abençoa? E eu não soube responder para ela no momento. Armou um temporal, e eu nunca vi uma chuva, eu tomei uma chuva com ela assim, dentro do carro, que nem aquele dia, enquanto a Célia estava lá, fazendo as coisas. Mas caiu uma chuva. Aí eu lembrei do número 1 do cântico que nós cantamos. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Eu falei, se cada gota dessa representa uma graça, uma misericórdia, Deus, Ele é um Deus que dá, irmãos, mas Ele dá com abundância. Pensa quantas gotas de chuva caem em 1 minuto num dia de torrencial chuva. O nosso Deus, Ele tem abundância. Por exemplo, Ele disse assim, enquanto houver terra, não vai faltar semente na terra. Isso ele disse lá no Gênesis. Irmão, quantos tempos já passou? Nunca faltou feijão na tua casa, nunca faltou arroz, nunca faltou trigo. Gente, pensa num negócio que não acaba. É a bondade e a misericórdia do Senhor. Às vezes, nós ficamos pensando assim, no dízimo, sabe? Tem crente que tem um coração que ainda precisa se converter, sabe? É uma gratidão, irmãos, não é uma coisa assim que, vamos dizer assim, igreja, isso aqui ninguém funciona como funcionário, não é você e Deus, é o teu culto ao Senhor, é tua adoração, e os que administram, se não administrarem também temendo ao Senhor, vai prestar conta diante de Deus. Então, meu querido, quando você oferta, quando você dizima, pense na bondade, na misericórdia do Senhor sobre os seus filhos, que tem te abençoado, tem te dado em abundância. Venha, Laura, louvar ao Senhor, e nós vamos ofertar, glorificando ao Senhor, exaltando o seu santo nome. Amém, meus queridos? Que isso sirva de motivação para nós, né? De encorajamento e, como diz a Bíblia, exortação. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero te conhecer, eu quero
apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver. Te entrego o meu viver. Te entrego o meu viver. Amém. Aleluia, que essa seja a declaração de cada um, né, que está aqui. Paulinho, venha trazer mais uma palavra, como diz, né, um pão diário, né, porque sobrou 12 cestos, né, até para os discípulos, né, sempre há alguma coisa, sempre Deus tem alguma coisa nos nossos corações. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Então tá bom, glória a Deus. Eu acho que a mãe daquele menino não esperava que ele ia voltar com 12 cestos. 12 cestos cheios. Talvez fosse para cada mês do ano. 12 cestos cheios, né, pastor? Irmãos, é verdade. Deus é rico, o pastor falou. Irmãos, Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28, quando eu aprendi sobre um termo chamado criar ambiente para que as coisas aconteçam,
Eu identifiquei nessa palavra aqui, nessa passagem, que também se repete em Mateus capítulo 20 ou 21, se eu não me engano, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E criar o ambiente, que vocês vão entender daqui a pouco, é algo fundamental para a nossa vida. Criar o ambiente. Vamos ler, pode ser assentado mesmo, pastor, ou em pé? Do jeito que nós estamos, então, Lucas 19, versículo 28. A partir do versículo 29. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Versículo 32. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Hosanas ao Filho de Davi, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Vou falar rapidamente com as minhas palavras do que se trata essa passagem. Jesus estava prestes a entrar na cidade de Jerusalém e ele precisava de um meio de locomoção e mandou que fosse buscar um jumentinho que estava amarrado em determinado lugar. E se os discípulos fossem abordados e questionado, mas para que você está levando o jumentinho? Era para dizer: o Senhor precisa dele. Primeira lição que eu aprendi nessa passagem: se você tem algo que é seu, e em determinado momento da sua vida você entender que o Senhor precisa dele, entregue. Não questione. Talvez o que eu vou falar agora não mude nada na sua vida, mas não se ouviu falar, e eu desconheço qualquer cavalo de grife, de montaria, de qualquer coisa que teve honra maior do que esse jumentinho. Mas vamos adiante. E Jesus entra montado nesse jumentinho, entra na cidade, e o povo que estava nas ruas começa a clamar: Hosanas ao Filho de Davi, glórias a Deus nas alturas. E o povo clamava e se colocavam os ramos em forma de adoração, e quando não tinha mais as folhas, tiravam suas vestes e se estendiam e clamavam: Hosanas, glórias a Deus nas alturas. Mas quem era esse povo? Um dia me ensinaram, pastor, que esse povo, ele era composto mais de 90% de pessoas que eram consideradas impuras para entrar no templo. Porque tanto em Lucas como em Mateus, em seguida dessa entrada, Jesus entra no templo. E essas pessoas não podiam entrar no templo. Por quê? Porque eles eram leprosos, eles eram cegos, eles tinham enfermidade. Então eles eram considerados impuros. Então eles não podiam entrar lá no templo, que era o lugar da adoração. Então o que eles fizeram? Criaram o ambiente. Quando Jesus ia passando, eles, da maneiras que eles podiam, e detalhe, eles não podiam falar a palavra aleluia,
porque a boca deles era considerada impuras. Então, ao invés de eles falarem aleluia, eles falavam hosana, que é a mesma coisa. Aleluia, glórias a Deus nas alturas. Então, ali naquele momento, eles foram criando o ambiente para quê? Para o milagre. Meu irmão, minha irmã, lá na tua casa, o Senhor está lá. Talvez só precisa de uma coisa, que você crie o ambiente. Criar o ambiente para o milagre. Pouquíssimos milagres de Jesus foram feitos sem criar, foram feitos assim, espontâneo dele, da misericórdia dele. A maioria deles foi porque o ambiente foi criado. Lembra da mulher que encostou na veste dele? Ele estava andando para cá, ela veio de cá. Ela criou o ambiente, foi lá e encostou nas vestes dele. Lembra do Bartimeu? Jesus, filho de Davi. Ah, se ele não tivesse gritado. Ah, se ele não tivesse criado esse ambiente, o milagre não teria acontecido. Crie o ambiente. Eu não sei como é que é a realidade da sua vida, mas talvez não seja fácil. É provável que não seja fácil. De ninguém é fácil. Mas se a gente criar o ambiente, joelho no chão, oração, Senhor, glórias nas alturas, hosanas ao filho de Davi, estender as nossas vestes e adorar com adoração, o milagre vem. E se alguém chegar como aqueles fariseus para você e falar assim, para de clamar, para de gritar, você está fazendo errado. Você pode falar com autoridade, porque Jesus falou, na minha casa o ambiente é tão propício que se eu parar, a parede vai começar a glorificar. Porque o ambiente está criado. Crie o ambiente. Sabe o que aconteceu depois? Jesus entrou no templo. E o ambiente que era para estar no templo não estava, estava lá fora. E aí ele expulsou todas as coisas de errados que estavam no templo. E quem é que foi curado? Foi curado o cego e foi curado os coxos. Porque esses criaram o ambiente lá atrás. O ambiente se alastrou, foi com ele. Irmãos, eu não sei como que tem sido a realidade da sua vida, mas essa palavra nos ensina que se nós criarmos um ambiente, o ambiente do milagre, o ambiente da adoração, até as pedras clamarão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, aleluia, que maravilha, né? Deus realmente faz as coisas perfeitas. E o Senhor Jesus, Ele quebrou todas aquelas formas de regrinhas criadas religiosamente, né? Os fariseus, eles se aborreciam muito de Jesus por causa disso, né? E Jesus, ele realmente quebrou todo o paradigma. Ele foi aos pobres, ele era o Messias esperado, né? Desejado. Ele é o perfeito Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos reconhecer isso a cada dia. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. E aí nós já vamos para a palavra do Senhor, que o evangelista Pedro vai ministrar ao nosso coração. Mas, porém, irmãos, eu não sei, talvez alguém veio aqui para contar um testemunho, alguma coisa que Deus fez na vida. A oportunidade está aberta, se tem alguém que deseja publicar alguma coisa. Não? Então vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor, com um louvor que engrandeça o seu nome mais uma vez. Vamos aqui ao louvor ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 370. Gratidão.
Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Uma vez mais, queridos, fiquemos de pé. Nós já temos reverenciado a palavra de uma forma que ficamos em pé, acompanhamos a leitura, de outra forma, assentado mesmo, fomos ministrados pelo Paulo, os louvores foram cantados, mas agora também é um momento muito especial. O evangelista Pedro vai usar a palavra e que Deus dê graça e sabedoria ao servo do Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Essa paz vem de cima. Essa paz vem de Jesus. Graças a Deus. Livro de Lucas, meus amados irmãos. Livro de Lucas,
capítulo 18. E o versículo 1 a seguir. Vamos ver que Deus tem a falar e a transmitir em cada coração nessa noite. Graças a Deus. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Então vamos ler com bastante atenção. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temos a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor Jesus Cristo: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pereça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhe fará justiça com tudo quanto vier. O Filho do Homem achará porventura fé na terra. Podeis assentar, meus queridos irmãos, e aos queridos ouvintes da palavra de Deus nessa noite. Eu digo ouvinte, porque não é todos que gostam de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, quando tem uma reunião, quando a igreja se encontra bastante cheia de irmãos ali, então quando chega na hora da mensagem, então um sai para fora, tu vai para o banheiro, outro vai para a rua, outro vai para a frente da igreja. Então nem todos gostam de ouvir a palavra de Deus. Mas a minha Bíblia diz, irmão, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as palavras que está escrita no livro dessa profecia. Se você e eu guardar a palavra que está escrita nesse livro, que é a palavra de Deus, então sem dúvida alguma Deus está conosco a todos os momentos de nossa vida. Desde que nós guardamos a palavra de Deus com obediência a ela. Porque se nós não obedecer a palavra de Deus, nada vai adiantar. Podemos pregar bonito, falar num português correto, podemos louvar a Deus melhor impossível, podemos tocar, cantar no coral, na banda, no grupo de mocidade, mas se nós não guardar a palavra de Deus, nada sobe para o céu. Nós temos que guardar em nosso coração. Aqui diz, meus queridos irmãos, de um juiz aqui, esse juiz aqui que foi feito uma parábola verdadeira nesse homem aqui. Jesus pegava as coisas materiais, um acontecimento que tinha acontecido, fazia uma comparação com a tua palavra, com os seus ensinamentos, com a verdade espiritual, para que o homem entenda mais fácil. E esse juiz aqui parece que não respeitava as leis. Hoje, um juiz ele tem que executar a lei.
Ele não faz a lei. Quem faz a lei é o poder legislativo. São os deputados federal que faz a lei federal, a constituinte federal, tem os deputados estaduais que faz a constituição do estado e tem a lei orgânica do município, que é a mini constituinte do município, que são os vereadores. Então o juiz não faz lei, ele executa e faça que o infrator, que aquele que praticou aquele delito, pague. Mas esse juiz aqui era diferente. Parece que ele atendia quem ele queria. E diz que ali uma certa viúva, que lembra esse texto aqui, uma certa viúva, que tinha um problema a resolver. Esse problema que tinha que ser a justiça a resolver. Embora que Deus abençoasse, mas tinha que o juiz dar causa ganha para ela. E ela sempre estava ali, num fórum, sei lá, onde aquele juiz atendia. Todo dia pedia ali para aquele juiz resolvesse o problema dela. Desse a causa para ela, para que ela resolvesse o problema. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu e você que estamos aqui, aleluia, nós temos um privilégio muito grande de servir um Deus poderoso, que é acima de todas as coisas, que é acima dos juízes, é acima dos promotores, acima dos políticos, por mais sábio que seja aqui na terra, por mais poder que seja, Deus é soberano para dar vitória àquele que clama, àquele que pede, àquele que acredita, aleluia. Graças a Deus que temos um Deus poderoso. Um Deus que ouve toda a ansiedade dos teus filhos. Se você é um filho de Deus, se eu somos um filho de Deus verdadeiro, um cristão verdadeiro, não um crente, mas um cristão verdadeiro, que obedece à palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, esse Deus ouça, aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele disse, que aquela viúva não saía de diante daquele juiz, pedindo. O que é que Jesus quer dizer com isso, irmão? Que nós temos que perseverar, nós temos que persistir, aleluia. Muitas vezes nós ficamos precipitados com as coisas de Deus, que quando nós oramos, né, pastor? Nós queremos que já acontece instantaneamente. Se não acontecer instantaneamente, desse jeito não dá. A fé começa a se acabar, enfraquecer, diminuir. Muitas vezes ele levanta para fazer campanha de oração, vigília, ora em casa, todos os momentos, de madrugada, fecha a porta do quarto. É muito bom, nós temos que fazer, mas nós temos que ter paciência também, porque Deus tem a hora certa. Ele sabe tudo, irmão. O salmista Davi diz no Salmo 40, e esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Nós temos que persistir na oração. Persistir. O Senhor Jesus disse, de tanto aquela pobre viúva ia lá aos pés do juiz pedindo que ele resolvesse a causa dela, já foi importunando ele, já ficou nervoso com ela. Ele não podia mandar embora e não voltar ali nunca mais, porque ele era um juiz, ele tinha que atender. E ele pensou contigo, mesmo que eu não temo a Deus, nem respeito o homem nenhum. O juiz não respeitava nem os homens, nem ninguém. Mas para essa mulher parar de importunar eu aqui, todos os dias,
eu vou dar a causa para ela. Glória a Deus. Nós temos que persistir na oração, irmão. Quem sabe nós oramos uma vez e Deus não olha para a nossa oração 2, 3, um mês, quem sabe um ano. Eu já pedi para o Senhor, para que o Senhor resolvesse um problema, demorou muito tempo para que Deus dê vitória. O que é isso, irmão? Para provar nossa fé, para provar que nós temos fé em Deus, que nós confiamos nele, que nós não buscamos em outro lugar água em outras fontes, mas na fonte de Deus. Aleluia! Perseverar na oração, aleluia! Quem sabe um dia, pela nossa fé, pela nossa experiência com Deus, pela nossa vigilância, aleluia, o nosso Deus vem olhar para nós e ter misericórdia e responder, aleluia, a nossa oração e dar vitória para cada um dos teus filhos. O povo de Israel demorou 40 anos para sair do Egito. 40 anos, irmão, para entrar na terra prometida. Não foi 40 dias, nem 40 meses, 40 anos. Eles tinham que dar a volta a todo o deserto. Deus podia fazer ali, passar para um lugar mais próximo, mais perto. Quem sabe para onde Jacó passava, buscar o trigo no Egito. Deus, ele fez os hebreus dar a volta a todo o deserto. Deus deu muita vitória ali, no deserto. Mas o povo passava por muita luta, por muita provação. Muitas vezes, meus queridos irmãos, Deus prova, aleluia, a nossa fé antes de dar vitória. Você quer a vitória? Deus pensa, vou provar você. Mas a vitória vem, irmão, naquele que espera em Deus, naquele que não desanima. Seja lá a hora que for, Deus guarda para não suceder nenhum mal, mas Ele prova a fé de cada um. Glória a Deus. Porque tem causa, irmão, que Deus resolve na hora. Tem outros não. Deus sabe de todas as coisas. Tinha causa que vinha até o conselho tutelar, quando eu estava no conselho tutelar ali, que vinha até o conselho ali. Problema de menor, de criança, de família. Chegava ali. Tinha problema que você tinha que resolver na hora. Senão dava problema. Tinha causa que não, pastor. Aí você tinha que deixar. Mandar vir semana que vem, daqui a 15 dias, para o tempo resolver. Para deixar passar. Para deixar os nervos se acalmar. Para deixar a poeira assentar. É a mesma coisa com a aprovação de Deus. Quem sabe você está buscando a Deus por luta, por problema, que chega a ponto até de pensar, mas será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está ouvindo as minhas necessidades?
Eu oro e não vem uma resposta de Deus. Mas continua orando, aleluia. Não pare. Acredita, confia. Busca Deus. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, aleluia. O nosso Deus, Ele entende a nossa fadiga, o nosso gemido, quem sabe a nossa lágrima. Ele está atento de tudo, a oração do teu povo, a oração da tua igreja, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus está sobre o justo, que está sobre os quatro cantos da terra. Se você está na obediência da palavra de Deus, pode ficar tranquilo, aleluia, que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, os olhos de Deus estão sobre o teu lar, a tua família, o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, oh, glória a Deus. Toda a sua parentela, se você confiar e acreditar, os olhos de Deus estão ali acompanhando, aleluia, a tua fadiga, a tua oração, a tua luta. Aqui é um deserto, meus queridos irmãos. Nós, como aceitamos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida, naquele dia nós saímos do Egito na casa da escravidão, na casa do pecado, e começamos a marchar. É deserto. Deserto não é lugar bom, não. Deserto, a pessoa passa sede, muitas vezes passa fome, muitas vezes passa frio, porque o deserto é assim. De dia aquele calor terrível, à noite aquele frio que mata. Assim é a nossa vida. A nossa vida é assim. Por mais boa que a vida seja aqui na terra, pode ter tudo conforto, pode ter os bens materiais, uma poupança boa, seu carro bom, mas ainda é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústia. Porque aquela pessoa pode estar alegre, dando risada, contente, mas daqui 5 minutos, aquela pessoa possa estar desesperado, chorando. É a vida aqui na terra. A vida é assim. A vida passa como se fosse um rolo compressor. Eu me lembro, quando eu era jovem, adolescente, morava na roça. Parece que foi ontem, pastor. Eu estava comentando com a irmã Lúcia. Puxa vida. Eu morava ali com meu papai e minha mamãe na roça ali. Parece que foi ontem. E hoje, tenho meus filhos, todos casados, eu tenho neto, parece que foi ontem. A nossa vida é bem curtinha aqui. E nós temos que aproveitar ela servindo a Deus. Orando todos os momentos para que Deus tenha misericórdia. Porque vivemos dias difíceis. Dia de tantas coisas que está acontecendo no mundo. Tanta morte, tanto homicídio, suicídio. A pessoa sai de casa para trabalhar ali e volta morto. Nessas grandes metrópoles. E aqui também. Vivendo assim.
Mas a Bíblia diz, meus queridos irmãos, se nós buscar a Deus em oração e confiar, nem um fio de cabelo da nossa cabeça perece. Basta nós crer e confiar. Orar todos os momentos da nossa vida. E confiar naquele que vive e reina para sempre, que é o nosso Deus. Pelas suas misericórdias, não com merecimento nosso. Não. Porque Deus compadece, irmão, do sofrimento dos teus filhos. Deus não se alegra com o teu filho doente, passando por problema, tanta luta, não, irmão. Deus não se alegra com isso, não. Mas é um deserto. É a nossa cruz. Ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que carregar a nossa cruz. Nós não podemos deixar a nossa cruz para trás, não. Ou mandar outros carregá-lo. Aquilo que Deus colocou na tua mão vai até o fim. Não larga, não desiste. Esses dias eu estava conversando com um companheiro de uma cidade aí. E ele é evangélico, ele disse: o irmão Pedrinho, irmão Pedrinho, eu já estou com 40 anos casado. Eu falei: vai até o fim. É a tua cruz. Não importa o que você vai passar. Aquilo que Deus colocou na tua mão, leva até no último dia. Porque naquele dia nós temos que prestar conta diante de Deus, meus amados irmãos. É por isso que a vida espiritual não é brincadeira, não. Servir a Deus não é de qualquer maneira, não, de qualquer jeito, não. Naquele dia nós temos que prestar conta diante de Deus. Prestar conta da esposa, dos filhos, do compromisso, do dever, da honestidade que foi até o fim. Não abandonou, não largou, foi até o fim. É a cruz. Negue a si mesmo e toma a tua cruz e siga-me. Naquele dia que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que prestar conta. Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Se você ora, continua orando. Se você prega, continua pregando. Se você louva a Deus, continua louvando. Se você toca um instrumento, continua tocando. Se você canta no grupo de mocidade, continue cantando. Ah, eu vou largar porque a coleguinha ali, a irmãzinha ali. Você está cantando é para Jesus, não é para a coleguinha não, irmão. Nós estamos tocando é para Deus. Essa é a nossa cruz. Que nós vamos deparar diante de Deus um dia. Para prestar conta, aleluia.
E graças a Deus que o nosso Deus é um Deus misericordioso que entende as nossas falhas, as nossas fraquezas, meus queridos irmãos. Ele aleluia, não deixa para trás não, Ele ajuda, Ele dá força, Ele pega nós para as mãos e vai para frente até nós chegar naquele dia determinado. Irmão, a minha luta é grande, o irmão que não sabe o que eu passo na minha casa, na minha família, mas querido irmão, querida irmã, Deus está contigo, aleluia. Se você confiar a Deus, coloca um exército de anjos na tua casa para te proteger você, para abençoar e proteger teus filhos, a tua filha. Basta que você confia e acredita nesse Deus poderoso, nesse Deus que tudo pode, aleluia. Jamais Ele vai deixar os seus filhos se fracassar, e fracassa se ele quiser voltar para trás, mas se ele quiser continuar e está fraco na fé, o Espírito Santo, Ele fortalece na graça, no Espírito, no entendimento, aleluia, e levanta o ser. Quem sabe você está caído, pelas misericórdias de Deus, Ele envia o seu anjo, o Espírito Santo, pega nas suas mãos e vai caminhando você até a presença de Deus naquele dia. Nós não estamos sozinhos não, irmãos. Deus está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. O salmista Davi diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde me virá o nosso socorro? O nosso socorro não vem lá no nosso presidente da república, não. Nem outros presidentes. O nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Porque se estamos aqui é pelas misericórdias de Deus. Quem creia, segue a sua mão. Você crê assim? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar, irmão. Vamos orar para que Deus, Ele nos abençoe e nos fortalece, irmão. Para que nós podemos resistir à luta do dia a dia. O problema do dia a dia. Glória a Deus. E Deus está aqui nessa noite, porque aqui é a casa de Deus. Os olhos de Deus estão sobre esse lugar. A presença de Deus é real aqui nesse lugar. Quem sabe, meus queridos irmãos, você não vai para a tua casa da maneira que você chegou aqui. Quem sabe você saiu da tua casa, meu Deus, e fez um trato com Deus. Hoje é quinta-feira, é o culto da vitória, e eu vou ali, Senhor, através da fé, buscar a vitória para a minha vida, ou para as nossas vidas, para o meu lar, para a nossa família. Nós temos que buscar. Choriambalamacheia. Você que veio buscar uma bênção, vem até aqui à frente. Você que veio buscar uma bênção do Senhor. Se você tem fé para vir aqui na frente, Ele vai te dar a vitória. Não importa o problema. Não importa a luta. Não importa a dificuldade de cada um, não. Seja lá o que for. Para Deus não tem tipo de problema. Não tem tamanho. Ele resolve tudo os problemas. Choriambalamacheia. Que quando Ele quer e quando fala, até o monte fumega. Até a montanha se estremece. O paralítico anda, o cego de nascença ouça. E eu creio que Ele te quer te dar vitória nessa noite. Oh, glória! Esqueça tudo, meu irmão. Esqueça tudo o problema. Quem sabe você vai trabalhar amanhã, ou tem uma coisa para resolver amanhã, ou na vida da tua casa.
Quem sabe você deixou a porta encostada, está preocupado. Deixa tudo que Deus guarda. Choriamba lamacheia. Basta, queridos irmãos, que nós confiamos em Deus. Vamos levar os nossos pensamentos até lá o trono da glória, até o trono da misericórdia. Vamos orar. E o pastor vai colocar as mãos sobre os irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque a Bíblia diz, orai sobre posição de mão. Choriamba. Ilamai. Deus tremendo e poderoso Pai, que está no céu, em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, depois de examinar, de transmitir a Tua palavra, a Sua mensagem, meu Pai, Senhor da glória, olha para esses irmãos que aqui está, diante do altar, meu Pai, necessitado da bênção, da cura, da libertação, da solução dos problemas. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, conhece, Senhor, o deitar, o levantar, o caminhar de cada um dos teus filhos, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, o pensamento de cada um, por mais profundo do pensamento, seja lá o problema que for, em nome de Jesus Cristo, agora nós levantamos como os ministros de Deus, aleluia, e sai todo o problema, toda a luta, toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo, vai dando saída, Senhor, sai daquela casa, em nome de Jesus Cristo, problema difícil, coloca as tuas mãos poderosas e as tuas mãos santas, Senhor, como aquele juiz, Senhor, por seu coração endurecido, ele deu vitória para aquela viúva, assim é o nosso Deus, esse juiz, acima de todas as coisas, te dá vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Que Deus abençoe, queridos irmãos, e volta com a vitória em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, aleluia. Nós temos um compositor que escreve sempre umas músicas para o pastor Vitorino Silva, que é juiz. E há uma canção que ele canta assim: todas as injustiças do mundo Deus tem sobre controle. Não adianta pensar que mentiras são flores, pois as paredes do mundo vão te acusar. Ele que está para voltar vai trazer solução e justiça fará. E aí ele canta também: as injustiças do mundo trazem mais sofrimento, mas o sacrifício da cruz é o meu contentamento. Eu fiquei pensando nessa canção, uma ocasião, e o meu pai era vivo. E se tinha uma parábola que meu pai se encucava, era com essa parábola que foi lida aqui. Porque esse juiz era iníquo. A viúva representa o lado da fragilidade, da limitação, da condição de quem não tem força. E diz ela que ela tinha, diz o texto que ela disse que tinha um adversário. E o meu pai, ele falava assim. Aí um dia nós estudei muita Bíblia com meu pai. Nós criamos aprendi, também isso, que quando você tem um texto de uma certa dificuldade, você tem que buscar um outro texto para trazer talvez uma interpretação mais plausível. Porque a Bíblia, ela pela própria Bíblia, tem uma interpretação. E aí nós nos remetemos ao capítulo 11, aqui, de Lucas, que fala de um certo homem que importuna
o seu amigo de noite, batendo e insistindo para que ele lhe desse pão, porque ele chegou um amigo na casa e ele precisava alimentar esse amigo. E aí ele diz o texto de Lucas 11, que por causa da ação de importunação desse amigo, a pessoa iria abrir a porta e iria dar o pão. Jesus está desde o capítulo 11 de Lucas ensinando sobre oração. Se você observar, o evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala de oração. E o que é interessante é que Lucas diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Quer dizer, se esse juiz, sendo ruim e iníquo, ele ouviu aquela viúva e atendeu o seu clamor, muito mais ao nosso Deus, irmãos, que não é iníquo, que é um Deus justo, pode continuar orando, porque Deus vai responder a tua oração em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Essa foi a ministração dessa noite. E como ela tinha um adversário, você vai pensar talvez assim: mas eu não tenho adversário. Engano. Nós temos muitos adversários. Adversários são as adversidades. As adversidades, elas vêm contra nós, para nos esmorecer, para nos fazer parar de orar, para nos enfraquecer. Tem muita gente que já foi vencido pelo adversário, nas adversidades, e já não oram mais. Foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Perdeu a força de orar. Não perca a força de orar. Continue orando. No texto lá de Lucas 11, ele diz assim: batei, batei. Quer dizer, insista, né? E abrir-se-vos-á. Orai, disse Paulo, sem cessar. Devemos continuar clamando. A vitória é daquele que persiste, daquele que insiste, daquele. Aí é que fica a pergunta, né, irmão Pedro? Porventura, quando o Filho do Homem vier, vai achar essa qualidade de fé daquele que está ali perseverando, não esmorecendo? Que Deus nos dê graça. Amém? Vamos orar. Eu vou convidar aqui o diácono Ivanor para fazer essa oração final. Venha cá, diácono Ivanor. E o próprio pastor Pedro. Pedro, você vai ministrar a bênção sobre todos nós. E nós agradecemos a Deus e a todos que vieram em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar então, irmãos. Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, dos céus e da terra, por um momento que passamos na tua casa, na tua presença. Senhor, hoje fomos agraciados pelo Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi estendida até nós, Senhor. Tivemos o privilégio e sei, Senhor, que o Senhor está aqui e nos assistiu, cada um nesta noite, Senhor. E sei que o Senhor conhece o coração de cada um e as necessidades de cada um. Muitos vieram buscar uma bênção, Senhor, e com o coração machucado, Senhor, mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode fortalecer e resolver os problemas de cada um, e sei que o Senhor vai resolver, Senhor. Oh, meu Deus, eu sei de quanto o Senhor tem nos abençoado e tem nos guardado, Senhor, tem dado graça, assim nesta noite, Senhor, encerramento desse culto, Senhor, todos que vieram aqui, Senhor,
os abençoe, Senhor, que pediram oração, Senhor. Tem problema no lar, Senhor, para resolver. Tem problema às vezes com a família, Senhor. Precisa resolver. E eles precisam de quem? Da graça do Senhor. Oh, meu Deus, outros não puderam vir, Senhor. Talvez, Senhor, faltou a fé, Senhor. Faltou coragem, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, os dias estão difíceis, Senhor. Papai, queira, Senhor, da graça e retornar o templo, retornar a casa, Senhor. Papai, lembra que esse templo era cheio de congregados e de teus servos que vinham buscar a tua face. Não sabemos, Senhor, o porquê se retiraram, Senhor. Papai, se não tem força para voltar, Senhor, o Senhor diz, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Torna a levantar os que estão caídos, Senhor. De graça e retornar, Senhor. Oh, papai, para que quando o Senhor venha, eles estejam na tua presença, Senhor. Que não pegue ele de surpresa, Senhor. O amor será que esfriou, Senhor. Oh, meu Deus, por tua palavra, não, Senhor. Eu creio que a palavra do Senhor sempre está, Senhor. Oh, pronta para ele, Senhor. Meu Deus, compadece, Senhor. Parece o filho pródigo, Senhor. Porque eles saíram e foram, Senhor, distantes, Senhor. E não puderam retornar. Papai, com teus braços abertos, Senhor, sei que está para recebê-lo. Os abençoe, Senhor, e de graça para eles voltarem, Senhor. E agora despede-nos para o lar, Senhor. Mas que a tua presença seja conosco, Senhor, todos os dias. E vai com cada um, Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Coloca as nossas mãos para frente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e o consolo do Espírito Santo esteja em cada coração, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.